As 5 maiores lições após analisar dados de bilhões de reais. Existem alguns aprendizados que nenhuma teoria do mundo vai te trazer. São os aprendizados de quem está no jogo, executando projetos e lidando com variáveis que existem apenas no mundo real. E nesse vídeo eu vou dividir com você as 5 maiores lições que eu tive depois de analisar bilhões, é sim, bilhão, com B mesmo, de reais em dados e participando de projetos milionários. Caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu sou Fernando Galli, apaixonado por transformar dados em inteligência e lucro nos negócios. Aqui no canal eu compartilho insights sobre usar dados no marketing digital e vendas online. E se você quiser realmente dominar esta arte ou até viver de dados no digital, assim como eu vivo, confira os meus treinamentos em traqueamento e formação estrategista de dados que estão te esperando aqui na descrição desse vídeo. Só para te contextualizar, eu trabalho com dados fazem 15 anos. Eu mexo com Excel há mais de 20 anos. Sim, eu tinha um pouco mais de 13, 14 anos quando eu tive as minhas primeiras experiências com Excel. Em 2010 foi quando eu realmente comecei a trabalhar com análise de dados no mercado da construção civil. Depois eu fui para a área de recuperação de crédito, passei por consultoria e estou no mercado digital há quase 5 anos. Toda essa jornada me trouxe uma bagagem e alguns aprendizados que eu vou dividir com você a partir de agora. Vamos à primeira lição: mais estratégia e menos volume. Em 2019 eu estava ocupando o cargo de gerente executivo de planejamento. Eu tinha um time técnico ali de planejamento e uma operação de recuperação de crédito e era um time bem grande, tá? Era um pouco mais de 70 pessoas, mais de 3 milhões em faturamento mensal, e foi ali que eu tive o meu terceiro burnout. Para quem não sabe, é quando o seu cérebro simplesmente reinicia o sistema de maneira forçada e você tem um piripaque do Chaves ali, aonde você estiver, e eu estava no meio da operação. Depois desse dia, eu tive a certeza que eu não trabalharia mais na área de recuperação de crédito, e foi aí que, em 2020, eu comecei a prestar consultorias. Nessa jornada, eu fui contratado para desenvolver um projeto para uma das 5 maiores empresas do ramo agro do mundo. Eu não posso falar o nome dessa empresa, eu até revi o contrato ontem, porque tem sigilo. Quem já prestou consultoria para esse tipo de empresa sabe do que eu estou falando. Mas enfim, durante esse contrato, eu desenvolvi uma base que foi o alicerce para a construção de um fundo de investimento. Ou seja, o meu objetivo principal aqui era analisar o histórico de cada um dos clientes dessa empresa, cliente a cliente, parcela a parcela, e deixar todos os dados estruturados. Só para você ter uma ideia, o meu objetivo final com essa base seria ter uma escoragem para que se tivesse certeza de que aqueles clientes eram bons pagadores ou não. Então eu, como responsável para criar a base e entregar ela para o time de score, eu precisei realizar uma estruturação a nível de parcela de cada contrato e cada pessoa. Dizendo, por exemplo, o cliente A comprou 1 milhão, parcelou em 12 vezes, sendo que dessas 12 ele atrasou uma parcela e essa parcela foi paga depois de 10 dias. As demais foram pagas na data. Essa análise foi desenvolvida para dezenas de milhares de clientes que juntos ultrapassavam, pasmem, 70 bilhões de reais em vendas. E a principal lição que eu tive com esse contrato é: não adianta de nada você ter um volume colossal de dados se você não tiver a estratégia e a base tratada corretamente. Não vai servir de nada. Trazendo para nossa realidade, eu vejo inúmeros projetos captando milhões de dados que estão errados, sem sentido e até mesmo prejudicando os projetos apenas por ter a visão de que ter dados é o que importa. Portanto, foco na estratégia de dados e como esses dados irão gerar receita para o seu negócio. Não fique nessa falácia de captar muitos dados como sendo o seu objetivo principal. Esse é um erro fatal para muitos negócios. Segunda lição: decisão rápida é igual a mais dinheiro no caixa. Eu tive a oportunidade de trabalhar em um dos maiores lançamentos do Brasil, em alguns dos lançamentos desse expert, que é o Rodrigo Góes, o mago das milhas. Os lançamentos do Góes são sempre lançamentos de múltiplos 7 dígitos, e como todo mundo sabe, para se atingir esse nível de resultado, precisa ter um investimento que faça jus a essa receita, beleza? E a maior lição que eu tive aqui, atuando nos lançamentos dele, é que tomar decisão rápida é igual a mais dinheiro no bolso.
Vamos imaginar que o investimento do projeto em tráfego seja de R$1 milhão para 30 dias de captação. Vamos fazer uma conta simples. Daria R$ 33.300 por dia, R$ 1.400 por hora e R$ 23 por minuto. Você tem ideia do que é isso? Quanto dinheiro você pode queimar se você atrasar sua tomada de decisão em 3 horas? Cara, se você demorar 3 horas para tomar uma decisão ou enxergar um problema, você vai jogar fora mais de R$ 4.200. Isso que eu estou falando de um caso hipotético que ele investe R$1 milhão, beleza? Então, ok, entendeu. Inclusive, no primeiro lançamento que eu participei, o projeto teve um investimento de 20% a menos que o melhor lançamento até então e trouxe 20% a mais de receita. Esse tipo de projeto, ele não gera resultado por apenas um ponto. Existem muitas coisas que acontecem entre expert, tráfego, copy, design, estratégia e tudo mais. Porém, fica aí evidente de que a análise de dados é fundamental para se agir rápido e corrigir de fato os pontos do lançamento. Tomada de decisões sempre com base na análise e no cálculo de consequências positivas e negativas das decisões. Então, essa é a nossa segunda lição. Velocidade na tomada de decisão é sinônimo de mais dinheiro no caixa. Terceira lição, pequenos detalhes trazem grandes resultados. Uma das maiores dúvidas e tema de debates acalorados no mercado quando o assunto é checkout é um pequeno detalhe dentro do projeto como um todo. Ter ou não ter um formulário pré-checkout. Todo estrategista vai trazer o seguinte ponto, tá? Não coloca não, isso vai reduzir o volume de pessoas no checkout e vai acabar com o lançamento. Esquece isso, vai destruir o lançamento. É uma verdade, cara, já ouvi muito isso, muito absurdo. Agora, eu vou te dizer uma coisa, tá? Por incrível que pareça, mesmo sem dado nenhum, esse profissional está certo, em partes, porque se liga nisso daqui. Eu peguei um cliente que não tinha um formulário pré-checkout, tá? E acompanhei os seus indicadores por um período e depois nós incluímos o formulário pré-checkout e comparamos os resultados. E quais foram esses resultados? Quando nós incluímos o pré-checkout, nós tivemos uma redução de 10% no volume de pessoas chegando ao checkout, ok? Mesmo o volume de checkout caindo 10%, nós tivemos um aumento de 900% no volume de pessoas abandonando o carrinho. O que eu quero dizer? Abandono de carrinho acontece apenas quando a pessoa inclui, no mínimo, nome e e-mail. Muitos incluem telefone também. E aqui que vem a parada. Antes, pouquíssimas pessoas colocavam os dados antes de sair do checkout, o que fazia com que muito checkout e pouco abandono de carrinho. Agora, todos que preenchem o formulário pré-checkout vão com esses dados, fazendo esse volume surreal de aumento quando estamos falando de abandono de carrinho. Só para vocês terem uma ideia, foi de 16 para 180, algo assim, tá? Então é muita gente que começou a abandonar o carrinho, beleza? E quais foram as consequências dessa movimentação? Esse processo ele deixou os pixels mais inteligentes e permitiu que as automações de recuperação de carrinho funcionassem com um volume maior de cliente, o que fez com que o CAC, custo de aquisição por cliente, caísse, pasmem, 52%. Ou seja, um pequeno detalhe no projeto fez com que os resultados aumentassem de maneira significativa, a ponto de termos uma redução de 52% no CAC, o que gerou o dobro de venda com a mesma verba. É surreal, né? Então, essa é uma lição valiosa. Pequenos detalhes fazem a diferença nos projetos. A quarta lição aqui é: traqueamento magnético muda o jogo. Às vezes, até eu duvido dos resultados que acontecem, tá? O traqueamento é uma parada tão incrível que um dos nossos clientes, o editor, depois deixa aí na tela a foto do Bruno. E ó, apresentando, esse aqui é o Bruno, tá? E apresentando a melhoria de resultados que a filial que ele atua da Evo Solar conquistou depois de desenvolvermos um traqueamento com o método IMA, método esse que você consegue acessar na descrição desse vídeo. E durante esse encontro nacional da empresa, o Bruno apresentou essa imagem demonstrando o aumento de 42% no volume de novos negócios após o desenvolvimento do traqueamento. Inclusive, o resultado foi tão bom que ele virou aluno para poder aplicar internamente lá na empresa essa solução, tornando o traqueamento de dados parte da cultura da empresa com o objetivo de escalar os resultados. Por isso eu digo, o método IMA de traqueamento, ele transforma os pixels e tags em verdadeiros
potenciais magnéticos de novos clientes. Portanto, jamais negligencie a implementação disso no seu projeto e muito menos confie em ferramentinhas que prometem notas incríveis e 500 mil parâmetros no evento, beleza? E quinta e última lição, o dinheiro está na jornada. Falando um pouco mais sobre o projeto do Góis, inclusive, nós tivemos um insight que valeu literalmente múltiplos 6 dígitos. Isso porque, depois de participar de alguns lançamentos, eu fiz uma análise comparando como era a jornada dos leads e quais estavam sendo os produtos ofertados em cada um dos momentos dessa jornada. Foi basicamente o seguinte: aconteceu toda a captação, né? Todo lançamento acontece a captação e chegou o dia da abertura de carrinho. Na abertura de carrinho é ofertado o produto principal. Vamos chamar esse produto de produto A. Então, na abertura das inscrições, vem também um order bump, que é o produto B. E depois de alguns dias é ofertado um upsell, que é o produto C. Em alguns lançamentos existia a combinação produto principal A, order bump B e upsell C. Em outros lançamentos acontecia produto principal A, order bump C e upsell B. O ponto aqui foi: qual é a combinação que traz mais resultado em relação à conversão e geração de receita? Realizando a análise do comportamento do lead, os esforços de venda e como os processos aconteceram, foi identificado que existia uma combinação específica que trazia múltiplos 6 dígitos a mais quando era implementada. Ou seja, essa análise não foi feita com base no resultado geral do lançamento, mas sim no momento específico de venda e como esses resultados poderiam ser escalados. Isso deixou claro que a combinação da jornada do lead e da oferta dos produtos certos no momento certo podem aumentar o ticket médio do cliente de maneira expressiva e trazer um dinheiro que antes seria perdido. A lição é: entenda a jornada do seu lead e aumente o lucro do seu projeto. Então, só para encerrar, depois de muitos projetos e infinitas horas trabalhadas, essas foram as 5 maiores lições que eu tive atuando com grandes projetos. Fez sentido para você? Deixa aí nos comentários algum aprendizado ou uma lição que você consegue aplicar hoje aí no seu projeto. Caso você queira dominar o traqueamento imã ou até viver de dados no digital se tornando um estrategista de dados, tem link aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de curtir, segue o canal se você ainda não segue e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.